Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, Marinete e eu, sem contar uns quantos desencarnados, não, Marinete? Ah, Hoje, dia 10 de setembro de 2022, quinta-feira, daremos continuidade ao estudo do livro Nem Céu nem Inferno. Porém, nós estamos fazendo um parêntese no que se refere à Gênese. Estamos fazendo um parêntese no livro Autonomia, Marinette. Aqui no livro Autonomia, eu não sei se você tem no digital, eu não sei se você tem ou não. tem não. Não, sem problema também, tanta coisa que a gente tem que ter, eu tenho. Então, vamos retornar no que conversamos semana passada e aprendi e aproveitei e fiz uma colinha, que eu não sou boba, fiz uma cola, Faz parte dos estudos. transporte. Então, nós vimos que semana passada sobre o bendito corpo fluídico de Jesus, graças àquela obra, os quatro evangelhos, que eles acreditavam no corpo fluídico de Jesus. E também vimos que todos foram criados simples e ignorantes, desde o átomo até os espíritos puros. Isso é uma lei natural que é relativa ao moral, nossa moral, e ao mundo físico. Na moral, porque está se referindo a quem? A nós, o espírito. Sendo Jesus o enviado direto de Deus, como ele iria estar contra as leis daquele que o enviou? Me diz. Tem muita lógica, não. Hum, Como Jesus, também conversamos, como Jesus agiria no mundo físico em um corpo fluídico? Se ele não reencarna, como é que pode um negócio desse? Isso que eu fico a me questionar, porque são pessoas, sabe, Marinette? Eu não estou hum, brincando, não. Pessoas muito que têm um nível intelectual impressionante e acreditam nesse corpo fluídico de Jesus. uhum. Isso é muito interessante. O quê? Conheci um pessoalmente, pessoalmente. Se você abafa o caso aí, mas nem melhor. Bom, a superioridade e a missão do Cristo. Lembra que conversamos isso, Marinette, isso lá no estudo do Evangelho, que foi preparado para a vida de Jesus 1000 anos antes, Foi? o Uhum, planeta. Lembra? Aí uhum. que veio Lembro. Confúcio, que veio todos esses missionários preparando a vinda de Jesus. Uhum. Agora, se tudo isso ocorreu, se nós sabemos que foi preparado o planeta Terra para a vinda de Jesus, como ainda tem essa controvérsia dentro do próprio movimento espírita? É uma boa pergunta, né? E Porque, na sabemos de verdade, tudo isso. porque o Espiritismo ensina a doutrina de Jesus. Pois é. Então, se está baseado diretamente na vida, nas obras de Jesus Cristo. Olha, Marinette, olha que eu sou um espírito bem ignorante. Mas se você raciocina, como, por exemplo, não, vamos fazer, dar exemplo. Marinette é mãe, tem duas filhas. Então, elas seguem teu exemplo. Uhum. Como você vai exigir de tuas filhas aquilo que você não faz? Por exemplo, Marinette bebe, fuma, tudo isso. E você vai exigir isso das tuas filhas? Não posso, não posso. Se nós pensamos assim, imagine Jesus Cristo, Isso é. irreferente às leis naturais, às leis do próprio Deus, Uhum. enviado diretamente por ele. Uhum. Ô, Marinette, sinceramente, para mim não é tão difícil compreender isso, não. É, isso é, né?
Se eu não entendo, mas tá tudo bem. Então, vamos continuar. Porque tudo isso foi por causa da quinta edição do livro A Gênese, e foi alterada por interesses pessoais. Porque justamente o Rustem se considerava o missionário. E ele dizia que Kardec não teve a humildade suficiente. Ó. Uhum. Bom, aí tem. Essa citação já é o início do trecho suprimido, que ele fala sobre aqui anteriormente, sobre o corpo de Jesus. Aí conversamos bastante sobre isso. Aí você até falou assim, uai, e o corpo, onde foi parar? Você falou. Uhum. Então, essa citação já é o início do trecho suprimido na quinta edição do livro A Gênese. E ele é muito significativo, prestando atenção às palavras de Kardec. A partir daqui, ele considera como fato a existência do corpo carnal, material, fisiológico de Jesus. E pergunta assim: qual foi o seu destino? Agora, Marinette, cuidado, tadinho, Uhum. porque no Até me dá. trecho que foi suprimido por Kardec, oi, desconectou e voltou ao mesmo tempo. Tudo bem, faz parte. Não sei o Uhum. que aconteceu. Desconectou o áudio aqui e voltou. Então, no segundo trecho suprimido, no trecho suprimido, Kardec dá uma sentença final à dúvida sobre o tema. Foi por isso que foi suprimido. Se eles acreditavam no corpo fluídico de Jesus, não teria lógica. Ficaria meio complicado publicar Uhum. a obra de Kardec, no caso, diz- afirmando isso. Então, por isso que foi suprimido. Não, aí tem de Kardec dizendo: não pode, pois, haver sobre o modo como esse desaparecimento ocorreu, mas que opiniões pessoais que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Quer dizer, os espíritos não vieram dizer o que ocorreu com o corpo de Jesus. Isso tem, Marinette, está lá na Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, o desaparecimento do corpo de Jesus, item 64 em diante. Notou? Capítulo 15. Notei. Uhum. Esse é importante, é o desaparecimento do corpo de Jesus. Aqui, bem na Gênesis mesmo. Item 64 em diante, tá? Uhum. Retomando, é um conceito fundamental do. Acima, né? Cuidado com a Gênese, porque o que eu estou me referindo aqui é a Gênese Afeal, Aham, eu sei. tá? Uhum. Retomando, é um conceito fundamental do Espiritismo. Aqui estabelecido que Jesus viveu como todo ser humano, em sua natureza trina, o que significa espírito, perispírito, corpo físico. Quanto à dúvida sobre o corpo físico, fisiológico desapareceu do sepulcro, um detalhe de menor importância. Cada uma das hipóteses permanece como simples opinião, pois os espíritos não se manifestaram coletivamente para exercer a universalidade do ensino dos espíritos. Foi o que nós conversamos anteriormente. Porque é indiferente isso, Marinette. Quando nós retornarmos para o mundo espiritual,
Vai estar lá, vai, sei lá como é que vai ser, cremado e tudo isso. Mas é importante. Ah, Mas o que representou Jesus para nós? até nisso ele deixou claro, né? Que o corpo não é importante. Você pode ver que o corpo dele, até hoje, nós discutimos ainda o que foi que aconteceu. Então, ele deixou bem claro: o corpo não é interessante. O interessante é o espírito que ficou. Então, e como isso, e os espíritos que tiveram, na época, quando Deus permitiu que houvesse esse controle universal, que apareceu em todo o globo, como a pandemia há 2 anos atrás. Por quê? Jesus permitiu para chamá-los a atenção, para irmos em busca de nós mesmos. E, ao mesmo Uhum, tempo, dar prioridade, acesso à massa nos seus lares, que ao estudo. uhum, Se os espíritos não deixaram nada, porque não tem, não tem, não é a prioridade. A prioridade aí é o ensino, é a doutrina. uhum, Então, por fim, apesar de não ocorrer o pronunciamento dos espíritos sobre o desaparecimento do corpo, e estando afastada a hipótese do corpo fluídico, restaria, pela análise lógica, a hipótese de uma remoção clandestina do corpo carnal. Mas, se fosse considerar a hipótese de que tenha ocorrido um fenômeno espírita, ele está dando hipótese. uhum, Teríamos que reconhecer a um fenômeno relacionado aos efeitos físicos, pois um corpo fisiológico pode sim ser movido. Para isso, a explicação seria a dos fenômenos de transporte e invisibilidade, como ocorre com pedras, flores e tantos outros objetos, fenômeno demonstrado em sessões de efeitos físicos. Nós ocorreu isso aqui, efeitos físicos, né? uhum, aham, E também esses transportes, alguns espíritos, na época, havia essa necessidade, trazia flores, colocava na mesa no desenvolvimento mediúnico. Então, isso aham. são efeitos físicos, fenômenos de transporte. Ou de repente desaparecia uma coisa e aparecia novamente, reaparecia. Isso são os fenômenos de efeitos físicos. Inclusive, olha só que interessante, Marnete, isso aqui eu achei muito interessante, eu até ri, coitado. Olha só, coitadinho, meu Deus. Inclusive, há casos de transporte e invisibilidade de pessoas vivas, como nos relatos das vidas de Andrew Jackson Davis, 1826 a 1910. E na tarde do dia 6 de março, isso foi constatado, 6 de Uhum. março de 1844, viu-se transportado da cidade de isso não sei falar não, Poughkeepsie, Nova York, onde vivia, até as distantes montanhas de Catskill. Olha, ele estava em Nova York e foi para as montanhas. Lá, viu as aparições de Galeno e Swedenborg. Conversou com ele. A gente Uhum. foi para esse local. Nada. Agora, olha só, coitadinho. Depois precisou fazer a pé a viagem de volta para casa. Eu ri, Marinette. Você A vê como pena.
a pé. Agora, ele chegou, teve um efeito. Foi o quê? Transporte. Aqui, ó. Ah, Foi o transporte, ele foi, teve efeito físico. Está lá constatando, dia 6 de março de 1844. Está constatado isso. E como ele chegou, nem ele sabe, mas foi. Houve. Colocaram, transpuseram o corpo dele para esse local, lá em Nova York, até as montanhas de Catskill. Porém, como estava ele? Será que ele estava deitado? Será que ele estava dormindo? Porque ficaria mais fácil. E depois, ele teve, coitado, que botar a pé, né? Fazer o quê? Queriam dar uma prova a uhum, ele. Porque o Swedenborg é muito conhecido dentro da história do espiritismo. uhum, Que fazia essas aparições, fazia também tem muitas coisas falando sobre Swedenborg. uhum. Até no livro dos Espíritos tem também, né? Tem É. a participação do. Uhum. E nós vimos alguma coisa também sobre isso, se eu não me engano. Eu acho Eu que acho que alguma coisa nós conversamos, ou foi algo nós nos referimos a ele. Eu acho que foi nos estudos, em alguns, bom, não sei não. Pronto. Quanto ao desaparecimento do corpo físico de Jesus, então, Kardec conclui. Entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Isso consta no livro dos médiuns. Aqui está o capítulo 4 e 5. Então, transporte ou invisibilidade? Outra, ele está explicando. Ele está explicando isso sobre esse desaparecimento do corpo de Jesus. Afinal, todo esse trecho suprimido, não pelas mãos de Kardec, tem só um objetivo: retirar do texto a conclusão final de seu texto, justamente quando ele nega legitimamente a hipótese do corpo fluídico, mantendo essa ideia como opinião, mas contrária à teoria espírita. É. Mas ainda ocorreu uma última falsificação nesse item da obra. Uma pequena frase foi acrescentada no final, jamais escrita por Kardec, criando uma terrível ironia. Acrescentam. Olha o que foi acrescentado, Marinette. Uhum, Tinham a mesma crença, os docetas. O que vem a ser docetas? Do grego dokein, aparecer. uhum, Seita numerosa dos gnósticos, que substituiu durante os 3 primeiros séculos. Não, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Olha aí. Acrescentou isso na obra de Kardec. A associação entre a teoria divulgada por Rustem e o docetismo foi duramente criticada pelos seus discípulos, inclusive ocupando parte considerável do folheto difamatório. Os 4 evangelhos de Rustem. Resposta, porque ele mesmo escreveu isso, que aqui foi criticada pelos seus discípulos, inclusive ocupando parte considerável do folheto difamatório, os 4 evangelhos de Rustem. Resposta a seus críticos. Resposta a seus críticos e a seus adversários. Editado pelos discípulos de Rustem. Olha aí.
distribuído sobre a responsabilidade de Lemarie e Guérin. Neste folheto acusatório afirmam, olha só, Nossa, ele tinha Alain... até. Incrível, né? Hã? Ele tinha até os discípulos. Tudo, sim. E lembra que nós conversamos ontem que quando nós estamos com o pensamento, a sintonia? Uhum. É. Esse, o objetivo aí era porque era o catolicismo. Não é o catolicismo, é mostrar, não é o catolicismo em si, mas ter o espiritismo como seita, como uma religião, com dogmas, com tudo isso. Uhum. Olha, afirmam, Allan Kardec, nas suas conversações e nos seus escritos, manifestava a pretensão de acoimar do docetismo, ou seja, doutrina errônea, falsa e condenada. Tudo que tendesse a provar que o Cristo teve apenas um corpo fluídico durante a sua permanência na Terra. Os quatro evangelhos de Rustem. Ai, Leite está entrando. Os quatro evangelhos de Rustem eram diretamente objetivados por essa aparição. Vamos responder a essa pretensão, a essa insinuação que, se não é intencional, prova que o autor do sistema preconcebido não conhecia a doutrina dos docetas, pois que a considerava semelhante à nossa. Aí vem, para que possamos entender melhor. Esse trecho é cruel. Esse trecho é atribuído ao próprio Rustem, como está indicado no folheto. Então, veja bem, Kardec não escreveu sobre isso em A Gênese. Essa menção é uma falsificação do texto. Não há outra conclusão a tirar senão a de que aquele que adulterou o livro plantou uma controvérsia para depois ser explorada como fraqueza do texto contra o seu autor, Kardec. Um cavalo de Troia, que, diferentemente da mitologia, não foi aceito pelo seu destinatário, mas plantado sorrateiramente contra a sua vontade, ilegalmente, anos depois do seu regresso à espiritualidade. Então, Marinete, vamos ficar por aqui em relação a essa parte da Gênesis, porque se continuarmos, teríamos que, ao invés de ler nem céu e nem inferno, lermos autonomia, porque tem falando, vai até, deixa eu ver aqui, da 500, nós iniciamos aqui, falando sobre essa parte da Gênesis, da 572 até quase no final lá do livro. Então é muita É coisa. bastante E não coisa, é teria muita coisa. lógica, porque o nosso objetivo é fazer o que, quando acharmos conveniente, fazermos esse parêntese e conversar sobre isso. E aí, Marinete, o Uhum. que você acha de tudo isso que nós conversamos sobre essa parte do corpo de Jesus, sobre o que fizeram, sobre o cavalo de Troia, porque ele disse cavalo de Troia. Tem essa coisa na mitologia. Foi levado lá, aí ficou o cavalo, foi recebido, e depois quem estava dentro, os inimigos, saíram. Só que, no caso, ele fez essa comparação em relação a Kardec, porque isso foi feito depois da morte dele. Então, ele não poderia receber o cavalo de Troia. Foi só uma comparação que foi feita. O que você acha de tudo isso? Bom, Zélia, eu sou suspeita de falar, comentar alguma coisa, né? Porque
você pode ver que os estudiosos se colocaram até no lugar de Jesus, né? Eles se Pois é. colocaram no lugar de Jesus, fizeram discípulos, assim como a vida de Jesus. Aí vem a pergunta: se Jesus realmente não existiu, por que que eles quis repetir as mesmas ações que Jesus fez? Pois é, E olha que eita, é um corpo, é é o corpo. carnal, é o Pois é. corpo, né? Não tem lógica. Foi como. É porque realmente é algo absurdo. Absurdo. Uhum, Jesus, dirigente espiritual do planeta Terra, que esteve desde o início da formação do próprio planeta, junto com uma assembleia de espíritos puros, uhum, naquela já estava programando a sua vinda, porque temos isso, já lemos sobre isso, estudamos uhum, sobre isso, ao planeta. Porém, havia necessidade de quê? De preparar a própria atmosfera do planeta, ou seja, o planeta. Como uhum, está ocorrendo conosco? E graças à mídia, estamos agora, você na Alemanha, eu aqui, estudando. uhum, uhum, E tudo o que está ocorrendo com a pandemia, todas essas controvérsias estão aparecendo no momento certo. Houve um Canuto Abreu já na década de 50 ou antes. Porém, naquela época, disseram, não é o momento. Como o espiritismo apareceu no momento adequado e propício. E falar sobre Jesus, que foi preparado o planeta, como já falamos mais de 3 vezes, dizer que o corpo dele é fluídico, não tem simplesmente lógica. então, uhum, E são pessoas é, cultas, não, Marinette? uhum, Aí vamos entrar mais uma vez na parte até obsessiva. Se essas pessoas espíritas, que conhecem profundamente o espiritismo, muito mais do que nós, sabe a base, conhece, alguma coisa está de errado para eles pensarem dessa forma. Abriram tá, a brecha por algum motivo. E é coletivo, porque é um grupo. uhum, Aí vem os inimigos invisíveis, lembra? Que vamos conversar, uhum, os inimigos invisíveis, que Kardec, o mundo espiritual, avisou que aconteceria isso. Eram os inimigos invisíveis, trabalhando com aqueles que estavam, que tinham o orgulho apurado. Você vê aí os tempos. uhum, Porque e ele era um discípulo. Ele chamava de Kardec de mestre. Lembra? O traíra, ok, uhum, nós havíamos conversado. Você vê, em algum. Olha, Marinex, e ele era um médium excepcional. Excepcional. Então, por algum motivo, que nós sabemos que tem a ver com o financeiro, né? mexeu, abriu a brecha, pronto. E como a matéria mexe ainda com nós, né? Isso acontece conosco diariamente, não? Uhum, uhum. Bom, alguma coisa? Bom dia, Leide. Não Oi, sei se você gente, pode bom falar. dia. Tudo Bom dia. bem? Tô super atrasada. Não tem problema. Nós terminamos de lermos, estamos falando sobre autonomia. Como você viu, seria inviável irmos até o fim
quase no final do livro Autonomia, porque o objetivo foi fazer um parêntese para entender por que a Gênese foi adulterada. E vemos a intenção aí registrada, justamente o porquê foi adulterada. Aí já. Ai, meu Deus do céu, está errado isso. Eu já fechei. Bom, então, vamos retornar na página 69 do livro físico. O desvio no Brasil. Quem quer ler? Vamos lá. O desvio no Brasil. Como a maioria dos espíritos que se interessam por estudar a história do movimento espírita brasileiro, recorri aos livros mais considerados sobre o assunto. Entre eles, Odisseus Vantuil e Francisco Rissen, editado pela FEAP. Não. Allan Kardec. Não, pela FEAL não, Marinete, pela FEB. Não, pela FEB. Pela É. FEB. Allan Kardec, o educador e o codificador. Também os resumos que narram a história como um esforço histórico da Federação Espírita Brasileira. Peraí, escorço. O escorço seria, o significado é a redução, uma síntese, para que possamos entender, um resumo. Aí quando ele diz, também os resumos que narram a história como síntese histórico da Federação Espírita Brasileira. Pronto. Obrigada, Maria. Aí vai. Consultei igualmente os diversos artigos publicados nas décadas da revista Reformador. São, em geral, as fontes utilizadas por aqueles que pesquisam para escrever artigos, preparar aulas e palestras em centros espíritas, com o objetivo de descrever os aspectos históricos do espiritismo. Peraí, Marinete, aqui nós estamos falando, nos referindo, quem está é o Lucas. Ele foi, estávamos comentando como ele surgiu no Espiritismo, como ele era contra essa parte dogmática dentro da própria doutrina espírita, que não se acha, que não, ele está se preparando depois que abraçou o Espiritismo, no estudo. Observem, cuidem deste nome aqui, ó, Revista O Reformador. Cuidem, porque teve muita coisa escrita nesta revista contraditória. Vocês vão ter a prova agora. Pronto. Onde parou? Foi aqui, né, Marina? Esses livros e artigos repetem os mesmos argumentos e descrição com ausência de fontes de que o progresso do movimento espírita teria ocorrido no Brasil por uma hegemonia. Hegemonia. Hegemonia significa supremacia, o domínio. Então, o que significa? Então, vamos lá. As fontes do que o progresso do movimento espírita teria ocorrido no Brasil por um domínio. Por um domínio desde o início da orientação teológica propostas pelas obras Os Quatro Evangelhos. Aí tá. Olha aí. Então, os quatro, ele já está dando aí. Estamos no Brasil, hein? Como ocorreu no Brasil os desvios? Ele cita, ele menciona esse livro, essa revista,
Mas isso aqui não significa que seja essa parte do eu não sei, eu não posso falar. Ele apenas viu, está dando exemplos. Eu sei dessa aqui, ó. Sei porque você vai ver posteriormente. Pronto. Uhum. Qualifica falsamente os primeiros grupos Confúcio e Sociedade dos Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, como sendo agrupamentos religiosos, evangélicos, dogmáticos, nos moldes dos pensamentos rustanistas, Uhum. estendendo-se essa orientação até os dias atuais. Vejamos o que consta do esboço histórico da FEB, publicado por a sua diretoria em 1924. Preste atenção desses centros espíritas aqui. Eles são fiéis, na verdade, ao espiritismo. E colocaram completamente oposto. Uhum, Observe o nome: uhum, Grupo Confúcio e Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Ele olha, aqui é importante, não sei qual foi o estado, acho que foi o Rio de Janeiro. Esses aqui, Confúcio, eu não me recordo. Mas vamos observar isso. Vamos anotar para ver, se eu não me engano, foi o Rio de Janeiro, nós podemos procurar isso. Então, pegou o nome dos centros? uhum, uhum. Eles estão dizendo que são o quê? Que está completamente contra o espiritismo. E que são agrupamentos religiosos, dogmáticos. Aí agora, gente, Eles pegaram o modelo e pensamento, não? Do Rustem, né? observe, eles estão dizendo isso. Agora, o histórico da FEB de 1924. É grave, gente. Lê, por favor. Uhum. Depois do grupo Confúcio, foi a Sociedade dos Espíritas, das Espírita Deus, Cristo e Caridade. A primeira que nessa capital se fundou com um programa acentuadamente evangélico. Até o ano de 1879, foi a programação Não, foi o fielmente programa. cumprida. Foi o programa fielmente cumprido. Não tardou, porém, que alguns desses separando-se do espírito e separando do espírito e humildade indispensável a todos os aspirantes a discípulos de Jesus. Pretende-se converter a agremiação em sociedade acadêmica com a mesma denominação final. Daí se organizado uma sessão. Bom, FEB de gente, isso aqui está na FEB 1923. de 1924. Esse é o histórico. E às vezes as pessoas, nós estávamos conversando, que ficam assim, muito em dúvida sobre o que está sendo dito perante a esta instituição. Mas consta, isso está escrito. Aí agora, vamos ler, vamos continuar. Uhum. Né? É do original a troca pelo cifrão, Do do S S pelo pelo cifrão. do S pelo cifrão para insinuar interesse financeiro. Olha só, eles quando escreveram, ao invés de colocar sociedade com S maiúsculo, eles colocaram como cifrão.
já Uhum. estava dizendo que essa sociedade aí acadêmica estava completamente voltada por interesses financeiros. É mole? Nossa. Nomes com os de Bittencourt Sampaio e o Antônio Luiz Saião são referidos como os pioneiros fundadores do movimento espírita, como se fossem é, hegemônicos, né? Em Uhum. suas posturas e inspirações igrejeiras, ocorrendo um, uma dissidência de opositores mal orientados. Alguns poucos aventureiros que se reuniram em torno de uma cisão que se dominou sociedade acadêmica, Deus, Cristo e caridade. Foi lendo o Bom, livro autônomo. então, até aqui não tem nenhum. Não tem, eu acho que não tem nenhuma dúvida, não. Ou você. Não. Porque tá. Isso aqui, ele está. Foi só buscar o que supostamente, é verdade. Uhum. É. Está explicando por quê, que não entendia. Estudando, ele descobriu isso. Uhum. Mas, como eles disseram, o CR Cifrão fala mais alto. Pois é. É, gente, não é fácil, não. Vamos continuar? Vamos. Leite, se você quiser acrescentar alguma coisa também, Não, tá tudo ok. tá, Obrigada. tá. É, Marinette, Tá. Oi. Uhum. quer continuar? Foi lendo o Leite, você quer livro. continuar? Pode ser. Já ia perguntar. É, isso mesmo. Posso ler? Tá onde? Pronto. Peraí. Foi lendo o livro Autonomia. Foi lendo o livro Autonomia que compreendi que essa história estava completamente falseada, representando os interesses que poderiam definir como fanáticos dos dirigentes da FEB, interessados em fundamentar não a história verdadeira, mas uma que justificasse e qualificasse algo injustificável, inqualificável, a junção de água e óleo, que seria entre o pensamento dogmático de Rustem e a doutrina espírita original e libertária organizada por Allan Kardec, e a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Por favor, para aí. Agora, por que ele, o Leite, está se referindo ao livro Autonomia? Ele quem? Lucas Sampaio? Sampaio. Quando Porque ele ele leu. Hã? Porque ele leu, né? Não, Marinette. Ou Marinette, Leite. Porque está constando nos documentos originais de Canuto Abreu. Ele havia lido, observou isso aqui, mas só entendeu mesmo quando leu o livro, graças aos os documentos originais, que está falando sobre isso, que consta isso, e como ocorreu. Ele explica mais abaixo. Ai, Essa peraí. recupera... Oi, eu oi, ia, eu ia continuar a ler. por favor. Ah, ok. Essa recuperação foi toda fundamentada em fontes primárias, documentos de época, registros em jornais e cartas, todos anotados nas referências bibliográficas, mas também em reproduções digitais acessíveis ao leitor. O Estatuto de Fundação do Grupo Confúcio, fundado em 1873, apresenta sua finalidade no primeiro artigo:
estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas, bem como das suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. É absolutamente proibido tratar-se na sociedade de questões políticas, religiosas e de economia social, exatamente como propunha Kardec. Um de seus presidentes, Antônio da Silva Neto, proferiu uma palestra na qual afirma: creio bem que os espíritas esclarecidos trabalharão para o espiritismo não se transformar em uma seita religiosa, para não fundar a igreja, que viria embaraçar a sociedade humana. Embaraçar. Apelidadas em frases mística nos evangelhos, por cidade de Deus na terra. Vê. Figueiredo, 1919, 2019, página 599. Pronto. Então, isso, se vocês quiserem também procurar quem foi esse aqui, principalmente, vocês irão entender. Quem é esse Antônio? É o Luiz Saião, Hum, vão entender. Bittencourt Sampaio, Luiz Saião. Aqui está dizendo, ó, eu já ouvi falar, é, seja, muito. pioneiro no movimento espírita, que fosse como se fossem sem hegemonia. Pronto. Então, e aí, o Leide? O que você acha de tudo isso? Bom, eu estou recebendo como informações, né? A gente vai lá olhando, lá, cá, né? E constatando, ou vendo, né? Não, o que nós lemos aqui, o que foi lido aqui, sobre essa parte histórica, como chegou Sim. no Brasil. Uhum. Sim, eu não tenho como discordar disso aqui, né? Se isso tem documentos, né? Eu ainda não vi esses Uhum, documentos, mas se tem documentos, né? Quem quiser vai lá olhar, né? exatamente. Aqui tá, você mesmo pode ir. Pois é. Você vai nesses livros que ele mencionou. Porém, o melhor é você ir no estatuto desses grupos e vai Bom, entender, eu olha, posso e foi assinar fundado em embaixo em relação a 1873. menos, Hã? em relação a pelo menos um grupo desses, eu já fui e já vi que é assim mesmo. Ao menos um eu sei que é assim. Pô, né? Você foi no Rio? Não aqui mesmo. Ah, você está referindo. Eu estava pensando que você tinha ido no. Ah, entendi o que você está falando. É embaixo desse lema, Deus, Cristo e caridade. Você sabe. Sim. Só que essa sociedade aqui, ele está mencionando, cadê? A Sociedade dos Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, realmente seguia fielmente a doutrina espírita, o espiritismo, fundado em 1870, aqui, ó, fundado em 1873, o Confúcio. Observe no estatuto como ele está bem explicadinho. Ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Esse é o grupo É. Confúcio, né? Oi? Esse é no Estatuto do Grupo Confúcio que está dizendo Confúcio. aqui. É. Você pode procurar. O outro está dizendo, a primeira que nesta capital se fundou com um programa acentuadamente evangélico, que é Deus, Cristo e Caridade. Não, 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 não. Você não entende. Eles diziam isso. Eles diziam desta instituição, a FEB, aqui.
Aqui, ó, está constando isso aqui. Eles disseram isso. Eles mencionaram esses grupos, dizendo que eles eram dogmáticos e evangélicos. E foi publicado no Histórico da FEB em 1924 sobre esses grupos, mas não são, não eram. Foi por isso que aqui ele falou que ele entendeu quando foi buscar nos estatutos desses mesmos centros o completamente contrário, que tem dizendo: o Estatuto da Fundação do Grupo Confúcio, fundado em 1873, representa sua finalidade no primeiro artigo, estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas, bem como as suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. É absolutamente proibido tratar-se na sociedade de questões políticas, religiosas e de economia social, exatamente como propunha Kardec, seu presidente. Um dos seus presidentes foi Antônio da Silva Neto. Então, eles estavam dizendo completamente o contrário. Esse grupo foi fundado em 1873 e eles estavam escrevendo isso em 1924. Ah, então entendi o contrário, né? Você entendeu o contrário. Uhum. Você entendeu o contrário. Esses foram os primeiros grupos que tinha o espiritualismo racional como base. Foram esses primeiros grupos, esses dois. Aqui você vê, tá vendo? Ó? Histórico da FEB, publicado por sua diretoria em 1924. Aí sim, eles dizem completamente o oposto. Bom, agora vamos ler o do Estatuto da Sociedade dos Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Aí você pode até depois confirmar isso. Quer continuar, por favor? Os Estatutos da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, fundado em 23 de março de 1876, afirma em seu primeiro artigo: a sociedade tem por fim o estudo do Espiritismo, como ciência de observação. Ela estudará todos os fenômenos relativos às manifestações dos espíritos com o mundo corpóreo e suas aplicações às diferentes ciências. Como filosofia, tratará do estudo das manifestações aplicadas às ciências morais e psicológicas e consequências sociais que delas se deduzem. São proibidas as questões sobre política, religião e economia social. A gente já viu lá, né? Assim. Uhum. Além de Mas ser... esse foi fundada 3 anos depois. Uhum. Além de serem proibidas as questões religiosas, os fenômenos nesses centros eram estudados de acordo com as ciências morais, que comportam as ciências filosóficas propostas pelo espiritismo racional e pela psicologia espiritualista experimental, como apresentadas na obra de Paul Janet, adotada no Brasil pelas escolas do Segundo Império. Essa foi proposta original de Allan Kardec. Não uma doutrina teológica, mas uma ciência filosófica, como com consequências morais, ou seja, esse movimento espírita fundador era absolutamente fiel aos conceitos fundamentais dos pioneiros. Não há em lugar algum dos estatutos referências qualquer ao rostanguismo. Esses grupos e os demais não conseguiam uma aprovação oficial do Império para abrir uma sede e realizar atividades públicas. Havia uma religião oficial, a católica, e nenhuma outra poderia ser exercitada. Por outro lado, o primeiro grupo que tentou se oficializar recebeu parecer negativo da Comissão Imperial, alegando-se que se tratava de uma sociedade secreta, o que era proibido.
os principais centros da capitais, Confúcio, Sociedade Espírita. Deus, Cristo e Caridade, congregações Anjo Ismael e Grupo Caridade, portanto, se reuniram em torno da ideia de formar uma sociedade científica, pois Dom Pedro II era um entusiasta do pensamento moderno e iniciativas do tipo de estudos ou pesquisa. Foi uma iniciativa unânime no movimento espírita, aprovado por todas as diretorias, previamente recebendo o apoio de centenas de adeptos, como descrito em Autonomia. Bom, agora deu para entender? Sim, deu Foi para entender. completamente o oposto. É o oposto, exato. E como Para estava. termos, Oi? eu estava lendo. Vá, fale. Não, o que eu estou querendo dizer é que era proibido, porque É, por quê? Quem dominava? Qual era a religião que dominava? Em Leite. católica, né? Que está se dizendo. Religião católica. Aí eles, como se dizem lá no Brasil, deram um jeitinho. Ao invés de colocar espírita, eles colocaram Sociedade de Estudos Científicos, ou Sociedade Científica. Porque o Dom Pedro II, ele era um entusiasmo do pensamento moderno. E ele incentivava todo tipo de estudo e pesquisa. Isso aqui é muito importante. Aí eles conseguiram. Demorou um pouco, mas eles foram pela segunda vez, se encontraram com Dom Pedro e conseguiram. Por quê? Porque eles diziam, não, mas espera aí, Dom Pedro, nós estamos aqui estudando espiritualismo, a parte científica. O Senhor nos motiva a isso, o Senhor é a favor. Então, como pode ser que está nos proibindo estudar isso? Aí Interessante. depois eu te digo por que que eu entendi inverso. Depois eu te falo. Tá. Ou alguma pergunta, Magnete? Não, não, esse Dom Pedro, ele está no Rio de Janeiro, né? O que eu ia trazer, deixa eu ver aqui. Justamente é isso. Eu vou. Ai, ai, eu tenho que. Como... Eu fui buscar sobre o Colégio Dom Pedro II, porque como nós estamos estudando, existem nomes aqui que, se vocês observarem, Bernardo Pereira de Vasconcelos, está tudo citado em algumas obras. Revolução Espírita, Autonomia, a Revolução Espírita. Eu li, aí estava constando lá. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Primeira geração de professores do Colégio Pedro II. Eram 28 professores, dividido em duas categorias, efetivos 24 e mestre 4, e nomeados no período entre 1838 e 1947, para ocupar os serviços para os respectivos cargos. Aí observe. Ao menos 7 dos 24 professores efetivos investigados tinham origem estrangeira, nascidos em países como Portugal, França, Alemanha, Chile e Argentina. Além disso, em sua maioria, os professores do Colégio Dom Pedro II cursaram algum grau de formação na Europa, especialmente as universidades de Coimbra, Paris e Montpellier, o que reforçava a importância dos laços com os países civilizados. Por que eu estou lendo isso aqui? Por quê? Olha, dentre eles, ao menos 4 eram médicos
e era formado em direito. Um defendeu a tese em filosofia. Isso aqui é importante. E um desenvolveu estudos em humanidades. Além disso, os professores que fizeram os cursos superiores no Brasil graduaram-se em medicina e direito. Tiveram docentes formados por instituições europeias. Por que eu fui trazer isso, gente? Observem. Com relação aos títulos de nobreza, o Colégio Pedro II contava com 3 barões, de Santo Ângelo, de Planitz e Tautpois. Não sei como é que lê isso aqui, não. Tautfores, ou Fous, sendo este o último dos professores analisados a lecionar 3 disciplinas: alemão, grego, história. E um visconde, o Araguaia. Quem é o visconde do Araguaia? Não sabem? Justamente esse aqui, ó. José Gonçalves de Magalhães, visconde de Araguaia. Ele que trouxe o espiritualismo racional para o Brasil, juntamente com seu amigo, os seus amigos, Manuel de Araújo Porto Alegre, Barão Santo Ângelo, que era, ele também estava lá. E tem outro que eu esqueci. Eu esqueci o nome. Eram 3. Eles se juntaram, eram espíritas, e trouxeram, estudavam. Mas eu vou buscar. Falta um, viu? Entenderam porque eu fui buscar? Porque há necessidade de se ir até o passado, conhecer a história para entender o presente. Vou procurar aqui no Revolução Espírita, que eu já terminei, e vamos tirar a dúvida. Se eu conseguir encontrar. Tomara que eu consiga. Eu não tinha pensado nisso. Desculpem, porque surgiu essa vontade agora de falar sobre os 3 aqui. Então, quais são esses 2 que apareceram aí? Queria mostrar para vocês, até tem aqui, se eu não conseguir, aqui. Bom, são eles. Magalhães, Porto Alegre e Torres Homem. Esses são os 3 amigos. Foram eles que se juntaram e estudando. Eles foram também para Paris. Eu não sei, foi o ano, deixa eu ver aqui. Eles foram para Paris, conheceram, estudaram, porque são um médico. Quando estavam em Sorbonne, eles ficaram maravilhados com a matéria que se estudava naturalmente, como nós estamos estudando agora. Espiritismo racional, filosofia racional. De uma forma natural, porque nós sabemos, se estudava nos liceus e nas universidades. Isso eu fui buscar. E eles estão aqui, ó, Porto Alegre e Visconde de Araguaia. E José Gonçalves de Magalhães. Quem é esse aqui, Leide? Você conhece Gonçalves de Magalhães? Eu acho que é daquele livro que você mandou. Qual? Você mandou um livro, acho que é Sim, A Travessia, nananã. sim, a travessia, nananã, Ele, né? ó, mas na nossa Que literatura ele é muito travessia. conhecido.
Diz aí, Marinete, que a gente estava conversando antes. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É ele que escreveu essa poesia na literatura brasileira. Lembra? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pois é. Agora, caiu a ficha? Você sabia que ele era espírita? Sim, sabia, mas eu estava pensando que você estava se referindo à literatura. Não, você sabia que quando nós estudamos, naquela época lá, Não, claro que não. foi agora. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre os artistas, especialmente. Pois é. E não é interessante o estudo? Veja só, tá aqui, ó, os dois. Falta só o Torres Homem. O Torres Homem, se eu não me engano, ele. Ai, gente, Torres Homem. Mas não tem problema, vocês vão aqui lendo enquanto isso. Pronto, entenderam porque eu fui buscar fatos, Valeu, muito bom. fatos, contra fatos, minha querida. Não tem como dizer que é mentira. Eu vou colocar aqui também, tem um outro que era amigo do Magalhães, que escreveu as cinco cartas, e nós também não sabíamos que tem na Revolução Espírita. Aqui. No Revolução Espírita tem as cartas de Manuel Araújo Porto Alegre, quer dizer, o amigo de Gonçalves de Magalhães. Naquela época, foi de 14 de junho de 1865. São seis. Se vocês observassem, eu coloquei até alguma, eu te enviei, né, Marinete, uma coisa, lembra que eu te enviei falando? E tem seis cartas. Eu posso enviar para vocês, porque eu passei tudinho para para o Word, se vocês estiverem interessados. É muito interessante, gente. Sim, Gente, depois você me envia o teu e-mail, tá, Leide? Da Marinette eu tenho. Eu não tenho o teu, não. tá É bom. melhor por e-mail, porque é muito grande. Vai ficar muito pesado. Gente, como é tão atual. Ele está falando, como ele estava com 70 e poucos anos na época, poxa, naquela época era bem velho, né? Aí ele disse, bom, já não tem mais, já estou velhinho. Aí vai dizendo o que estava ocorrendo, o que ele acha, porque ele era um... Ah, ele trabalhou na... Ah, ele era... Trabalhou como enviado pelo Dom Pedro II. Estava na Alemanha. Seu filho também foi super influente no Brasil, o Paulo. Então, eu envio para vocês, certo? Só me coloca aí o e-mail, porque senão vai ficar muito pesado. Entenderam? Se pudesse, eu já pudesse mostrar a foto. Deixa eu ver se consigo. Desculpem, mas eu acho que é assim. Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães. Nós vamos até que horas? 10. Se você Ok. quiser ir, Gonçalves de Magalhães e Porto Alegre. Se eu conseguir aqui a foto dele. Sim, ele foi que introduziu o romantismo no Brasil. Eu queria mostrar para vocês, gente. Se eu conseguisse a foto para você, para entender eles juntos. Aqui, tenho. Consegui. Aí vocês vão ser, é o que está constando. Vocês estão vendo? Estava vendo, Ai, deu para essa ver. foto.
Esse tá. Gonçalves de Magalhães, Porto Seguro, Porto Alegre, Porto Seguro é cruel. Porto Alegre e Torres Homem. São os três amigos. E o que aparece justamente no livro Revolução Espírita, essa foto. Para que vocês entendam a importância desses três aqui. O movimento espírita brasileiro. Pronto. Vamos lá. Então, oh meu Deus. Vamos. Podemos continuar, Leide? Vocês estão vendo aqui. Marinete ou Leide, querem continuar a leitura? Qual é a parte? Para termos de ideia, você terminou no autonomia. Aí, então, para termos ideia Ah, da ok. representatividade. Aham. Para termos ideia da representatividade dessa sociedade, os 5 diretores nessa Assembleia Primeira foram eleitos por meio de preenchimento de cédulas por 695 espíritas presentes. Um número absolutamente expressivo para a época, demonstrando a urgência e a unanimidade quanto à legitimidade dessa iniciativa. Foram eleitos o doutor Francisco de Siqueira Dias, Carlos Joaquim de Lima e Cisner, Francisco Carlos de Mendonça Furtado de Menezes, doutor Antônio Pinheiro Guedes, Sebastiano José Monteiro de Barros e os auxiliares da diretoria João Paulo Temporal, professor Angeli Torteroli, entre outros. Foram surgindo sociedades espíritas às dezenas, unida pela sociedade acadêmica, depois de pelo Centro da União Espírita, representante no Brasil da Sociedade de Paris, responsáveis pela publicação das obras de Allan Kardec. Foram esses líderes pioneiros fiéis à causa de Allan Kardec que tiveram a iniciativa de publicar o Reformador, em 21 de janeiro de 1883. Entre eles, Augusto Elias da Silva, Antônio Pinheiro Guedes e Angeline Torteroli, fazendo uso da prensa da sociedade acadêmica. Pronto, essa sociedade acadêmica aqui foi o que eles estavam se referindo anteriormente, que eram completamente contra o... Aqui, ó. Vamos lá, retornar. Eu não sabia que o Reformador era tão antiga. Aqui, sociedade. Gente, cadê a sociedade? Eles estavam falando que era a sociedade acadêmica, que era completamente. Cadê? É essa sociedade que eles estão se referindo também, porque eles se juntaram e fundaram isso, essa sociedade. Aí eles estavam se referindo às questões de religião. Bom, não consigo encontrar, não. Pronto. Aonde parou, Leide? Aqui. Onde parou, Leide? Aqui. Fazendo uso da prensa da sociedade acadêmica, não é isso? Uhum, sim. Pronto. Continua, por favor. Os rostanguistas no Brasil foram um pequeno grupo, em torno da liderança de Bittencourt Sampaio. Pronto. Aí, observem. Foi por isso que eu chamei a atenção. Quem são eles? Luiz Saião e Frederico da Silva Júnior. Formaram uma dissidência da sociedade acadêmica, contando pouco mais de uma dezena de participantes, sendo que uma das mais destacadas divergência foi a intenção de alterar passagens e agências.
em processo de publicação em português pela Sociedade Acadêmica, que, no entanto, repeliu veementemente, além de anotar no prefácio da tradução a determinação de defender Kardec e conservar as obras com o cunho que ele lhes imprimiu, denunciando a tentativa de adulteração. Vê? Entenderam agora porque eu falei, gente, cuidem com esse nome aqui. Bittencourt Sampaio, Luiz Saião, principalmente esses dois são muito conhecidos. Verdade. Conquanto alguns discípulos mostrassem desejo de que modificações fossem feitas em certos pontos desse volume, de acordo com as ideias manifestadas da obra Os Quatro Evangelhos e outras que os membros da sociedade também conhecessem, publicamos a presente tradução da Gênese sem a mínima alteração. E mesmo sem anotações, não concordamos que fosse aumentada ou adulterada, posto que já tivessem sido obtidas revelações ou se façam novas descobertas, mostrando que em alguns pontos a obra esteja incompleta ou que alguns dos assuntos nela tratados não foram sob o seu verdadeiro ponto de vista. Olha aí. Dúvida? Que existiu isso? Ainda temos dúvida? Oi? Explicar como surgiu toda essa confusão. Sim. Temos 10 minutos. Estamos na página 73. Querem terminar alguma coisa para conversar? Que vocês acham que vamos parar? Conversamos sobre isso aqui, porque senão vai ficar só uma grande leitura. Seria bom conversarmos um pouco, não é isso? Bom, aqui esses fatos já estão entrando em mais detalhes, mas dizendo todos a mesma coisa, né? Praticamente, né? Já é todo um capítulo dizendo isso, né? Falando né? São sempre esses mesmos personagens, estou vendo aqui, né? Esse pequeno grupo reunido no escritório da advocacia de Saião, aí eles vão nos particulares, né? Exatamente. Mas o que não se falava era justamente sobre esses aqui, que foram os pioneiros do espiritismo. E tem constando esses 5 diretores aqui sobre estes centros espíritas. Não se fala, Leide. Eu acho interessante que eu tinha meus vizinhos que eram racionalistas. E eu pensava que eles eram espíritos, entendeu? Porque eu não só dizia, racionalista, mas era tudo tão igual para mim que eu achava que era espírita, entendeu? Eu não Uhum. via diferença. Mas agora que eu estou entendendo o que é que eles eram, né? Que tem esse limite, né, entre uma coisa e outra. Mas que uma vem da outra, né? Inclusive aqui também eu conheço uma, mas eu digo assim, às vezes no Brasil eu não sei onde é que foi parar esses racionalistas, né? Pois Porque eu é. achava tão interessante, eles diziam, a gente é racionalista, e eu vi que eles eram médiums, entendeu? Aí eu disse, eu digo, olha que interessante, é uma religião que tem médios também, porque a pessoa dava passe, eu disse, olha que interessante. Eu achava que eram evangélicos, quando dizia assim, racionalista, eu digo, aí deve ser um ramo aí da coisa protestante, né, da igreja mais recente, né? No entanto, eram racionalistas, eles diziam, mas eu não entendia o que era. Olha que incrível, estou entendendo Pois agora. essa parte do racionalismo que você está falando dos teus amigos, eu não sei, porque para nós, o Kardec fala, utilizarmos a razão. E eu não entendo essa parte de racionalistas aí.
Qual era? Por quê? Eles estudavam o espiritismo, o espiritualismo racional? Eu não entendo. Aí eu não sei. Sim, sim, eles eram racionalistas, eles estudavam espiritualismo racional, eles são espiritualistas racionalistas. Então é o que nós estamos estudando, eles já sabiam, eu estava Sim, estudando há muito tempo. não, eles não são espíritas. E eles diziam, Ah, mas eu, quando eu era pequena, eles já eram racionalistas, mas eu pensava que era espírita. Eu não via a diferença. Eles diziam um nome que eu dizia, "Boa", mas eles davam passe, eles faziam, vinham, sabe, vinha na casa da pessoa, dar passe, tudo. Eu via muito perto a coisa. E ainda hoje eles são racionalistas. tá. Em Recife tem os centros racionalistas. Hum, Lá pro lado do Cordeiro, entendeu? Aquele lado ali. hum. Pois é. Então, eu vou terminar, vou parar a gravação para conversarmos um pouquinho, faltam 10 minutos. Até a próxima, então, Leide, Marinete. Vamos parar a nossa gravação. Até a próxima semana. Até lá, gente.